Desde criança, meu maior sonho era morar na Europa. Mais do que qualquer outra coisa, eu queria trabalhar com crianças. Sempre tive jeito com elas. Desde pequena, sabia que não ficaria plenamente satisfeita com a minha vida se meu trabalho não envolvesse cuidar ou ensinar crianças de alguma forma. Então, quando descobri que poderia me tornar uma au pair na França, onde poderia utilizar o francês que aprendi no colégio e fazer parte de uma família, senti que tudo estava se encaixando. A decisão não foi fácil, pois sou do Canadá e a mudança era grande. Porém, a França tem opções de visto favoráveis para canadenses, além de ser a oportunidade perfeita para aprimorar meu francês, a segunda língua do Canadá. Além disso, eu tinha alguns amigos em Paris, então não estaria completamente sozinha. O dinheiro, no entanto, era um problema. Não vou entrar em detalhes sobre meu relacionamento com minha família, mas, resumindo, eu estava por minha conta. Não podia pagar uma daquelas agências caras, então usei um site gratuito para au pairs. Não era o ideal, mas era o que eu conseguia bancar. Foi assim que conheci Dulce. O anúncio dela dizia que precisava de ajuda com seus 2 filhos, enquanto viajava a trabalho. Ela parecia uma ótima pessoa, muito educada e amigável em nossas chamadas de vídeo. Logo, começou a me chamar de minha querida e minha menina, algo diferente do que eu estava acostumada a ouvir dentro de casa. Ela me pareceu genuína, então confiei nela. A única coisa que me pareceu estranha eram as crianças. Pedi para conhecê-las nas chamadas mais de uma vez, mas Dulce sempre tinha um motivo para elas não aparecerem. Uma estava dormindo, a outra na escola ou brincando com um amigo. Ela prometeu que eu as conheceria assim que chegasse. Achei um pouco estranho, mas não me preocupei tanto. De qualquer forma, Dulce enviou um contrato formal onde tudo parecia certo, e combinamos minha data de início. Comprei minha passagem, arrumei minha vida em uma mala e me despedi do Canadá. Quando desembarquei no aeroporto Charles de Gaulle, Dulce não estava lá. Isso me surpreendeu, pois, pelo que eu sabia, a maioria das famílias anfitriãs busca suas au pairs no aeroporto. Então, meu celular vibrou com uma mensagem dela, instruindo-me a ir para a área de embarque, onde alguém me buscaria. Lembro-me de ter usado o Google Tradutor para checar a mensagem, pois parecia que outra pessoa viria me buscar, e eu queria ter certeza. Eu estava certa, e isso me deixou confusa e um pouco inquieta. Mesmo assim, segui as instruções dela. Poucos minutos depois, um carro parou e uma mulher se aproximou. Ela devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo curto loiro e um sorriso branco, daqueles falsos. Ela se apresentou como prima de Dulce e disse: "Você deve ser a au pair da minha prima. Ela me mandou te buscar." Hesitei. Algo imediatamente pareceu errado. Pedi para falar com Dulce e destravei meu celular. A mulher disse que Dulce provavelmente ainda estava dirigindo e garantiu que ela estaria me esperando em casa. Mesmo assim, liguei para Dulce, mas a chamada foi direto para a caixa postal. A mulher continuava sorrindo e dizendo que tudo ficaria bem. Eu estava confusa, mas também exausta da viagem. O que eu deveria fazer? Ficar parada no aeroporto para sempre? Então, fiz o que ela disse e entrei no carro. A mulher manteve a conversa ativa o tempo todo enquanto dirigia. Perguntou sobre meu voo, minha vida no Canadá e se eu estava animada para começar um novo trabalho. Mas, sempre que eu tentava mudar o assunto para Dulce ou as crianças, ela desviava, dizendo apenas que eu ia amá-los e que logo os veria. Comecei a me sentir cada vez pior com a situação. Ela era polida demais. Estava tentando me distrair sem realmente responder nada. De repente, percebi que a paisagem começou a mudar. Eu tinha o endereço salvo no Google Maps, e a rota que estávamos seguindo não batia. Estávamos nos afastando do subúrbio, indo para o que parecia ser uma área industrial. Entrei em pânico. Senti que estava prestes a ser sequestrada. Perguntei diretamente para onde estávamos indo, e ela respondeu com leveza, dizendo que era um atalho e que Dulce estava nos esperando. Senti o sangue sumir do meu rosto.
Naquele momento, soube que ela estava mentindo. Disse, nervosa, para me levar de volta ao aeroporto. Mas ela não respondeu. Falei que chamaria a polícia se ela não me levasse de volta. Ela me mandou relaxar, mas eu não ia recuar. Não importava o que eu dissesse. Ela apenas repetia as mesmas coisas sobre Dulce e insistia que eu estava exagerando. Na primeira oportunidade em que o carro desacelerou, abri a porta com um chute e pulei para a rua. A mulher não fugiu. Apenas me olhou como se eu fosse a louca da história. Liguei para minha mãe, que me disse para sair dali e procurar ajuda. Enquanto falava com ela, vi a mulher pelo para-brisa. Ela estava ao telefone, falando rapidamente em um idioma que eu não reconhecia. Não era francês e, com certeza, não era inglês. Tive um pressentimento horrível de que ela estava falando com a tal Dulce. Não havia outro carro por perto, mas eu jamais voltaria para aquele veículo. Em certo momento, a porta do motorista se abriu, e a mulher deu um passo na minha direção. Gritei que estava no telefone com a polícia, e isso finalmente a fez parar. Sem dizer nada, ela voltou para o carro, jogou minha mala na estrada e saiu em alta velocidade. Anotei a placa enquanto ela sumia, mas eu estava à beira das lágrimas. Ainda com minha mãe na linha, acabei pegando carona até a casa de um amigo. Honestamente, não sei o que teria feito sem essa opção. A família dele me ajudou a registrar tudo na polícia, inclusive, me ajudaram a pagar a passagem de volta para o Canadá, pelo que sou imensamente grata. Algum tempo depois, me informaram o que a polícia descobriu. Não havia nenhuma família registrada como anfitriã de Au Pair no nome de Dulce. O número que ela usou era pré-pago e não rastreável. E todas as fotos das crianças foram retiradas da internet. Todo mundo com quem conversei disse que estive a poucos instantes de ser traficada. A pior parte disso tudo foi o dinheiro que gastei na passagem e o trauma que ficou para sempre. Olhando para trás, sei como tive sorte. Infelizmente, essa história não me foi contada pelo meu avô, pois ele já não está mais entre nós. Ele acontecia para minha mãe. E agora chegou a minha vez de importante-la com vocês. Meu avô era muito conhecido no povoado onde vivia e tinha um amigo muito próximo, com quem costumava sair. Certo dia, chegou a notícia de um novo morador na região, um senhor que se dedicava à venda de limões. Com o tempo, o amigo do meu avô começou a notar acontecimentos estranhos após a chegada desse homem. Pois, desde que ele apareceu, caíram a ocorrer no vilarejo. O gado começou a aparecer morto sem explicação. Algumas pessoas desapareceram misteriosamente. Ao anoitecer, relatos de sustos e aparições aumentadas. Certa noite, enquanto voltavam para casa depois de um longo dia de trabalho, meu avô e seu amigo ouviram um barulho vindo da vegetação ao lado da trilha. Temendo que fosse um assaltante os seguindo, eles apressaram o passo, preparando suas armas para qualquer eventualidade. Felizmente, cheguei em segurança, sem incidentes. Os dias que passaram e seu amigo continuaram insistindo que havia algo de errado com aquele homem. Sua inquietação foi tão grande que meu avô acabou aceitando a ideia de espioná-lo. Reuniram mais 3 conhecidos e combinaram de sair na madrugada, quando todos estavam dormindo, para não alarmar ninguém. O homem, vale ressaltar, morava em uma pequena casa de madeira, velha e mal cuidada. Provavelmente era o que ele tinha disponível. Ao chegarem, encontraram uma fresta entre as tábuas da parede e se espremeram para espiar o interior. Foi então que testemunharam algo inacreditável. O senhor estava completamente no sobre a mesa e começou a girar de maneira estranha. De repente, passou a bater o rosto violentamente contra a madeira e a saltar em movimentos bizarros e inexplicáveis. As velas que iluminavam o cômodo começaram a se apagar, uma a uma. Na pouca luz restante, os homens puderam ver algo assustador. A pele do homem começou a mudar. Um tecido negro e áspero brotou de seu corpo, cobrindo-o por inteiro. Quando a última vela se apagou, todos ficaram paralisados de medo, sem conseguirem se mover. O silêncio foi quebrado pelo estrondo da porta se abrindo de repente.
De dentro da casa, uma criatura fugiu para a vegetação. Isso foi o suficiente para que o grupo entrasse em pânico e corresse, com exceção do meu avô, que, tomado pelo terror, preferiu se esconder, cobrindo-se com terra e galhos secos. Ele apareceu ali durante toda a noite, ouvindo nitidamente uma criatura rondando os arredores. Somente ao amanhecer criou coragem para se levantar e fugir. No caminho de volta, encontrou seu amigo, que também havia se escondido. Ele contornou que começou a correr, mas suas pernas tremiam tanto que desistiram e optaram por se abrigar da melhor forma possível. Dos outros 3 homens, nunca mais se soube nada. Foram até suas casas procurá-los, mas os vizinhos disseram que, naquela mesma noite, eles fizeram festas às pressas com suas famílias e pertencem. Desde então, meu aprendizado aprendeu que não se deve buscar respostas para certos mistérios se não estiver preparado para encarar as consequências. Após esse acontecimento, sua saúde começou a se deteriorar devido a diabetes, até seus últimos dias. Boa noite e um abraço de Itapeva. Karina foi a única figura materna que realmente tive na vida. Minha mãe biológica esteve ausente durante toda a minha infância, e só voltei a ter contato com ela agora, já adulto. Apesar de ser a prima mais velha da minha mãe, Karina sempre me considerou um filho e me tratou como tal. Ela chegou a me incluir em seu testamento. Se falo sobre ela, é porque é impossível pensar em algo negativo a seu respeito. Foi uma das mulheres mais generosas que já conheci. Justamente por isso, a descoberta que fizemos foi tão impactante. Na verdade, horrorizante seria uma palavra mais apropriada. Ela faleceu há 2 meses e meio. Seu último ano de vida foi incrivelmente difícil. De uma hora para outra, perdeu completamente a lucidez que sempre a caracterizou. Apesar da idade avançada, Karina era forte, inteligente e brilhante. Sempre tinha os melhores conselhos e soluções para qualquer problema. Mas, de repente, sua mente pareceu se perder em algum lugar distante, de onde nunca mais retornou. A partir desse momento, ela passou a necessitar de cuidados constantes. Felizmente, havia sempre alguém disposto a estar ao seu lado. Eu mesmo ajudava a cuidar dela, e nunca estava sozinha. Todos a amavam tanto que mudamos nossa rotina, deixamos hobbies e outras responsabilidades de lado para acompanhá-la. Karina possuía uma casa grande e belíssima, adquirida quando ficou viúva. Era seu grande sonho, uma casa espaçosa para si, mas com quartos suficientes para receber toda a família. E de fato, todos a visitávamos sempre que possível. Mas a casa não veio sozinha. Sei como isso pode soar, mas garanto que todas as noites ouvia-se um choro vindo das paredes, como se a própria casa fosse uma entidade assombrada. Quando Karina perdeu a lucidez, alguns netos relataram que ela conversava sozinha no quarto. No entanto, o mais aterrador aconteceu quando sua filha, Maitê, ouviu uma voz respondendo a ela do corredor. Assustada, entrou no quarto e revistou a casa inteira. Depois disso, todos nós fizemos o mesmo. O choro não era mais a única manifestação. Sempre que Karina ficava sozinha, falava com alguém. E havia outra voz ali. Após sua morte, os lamentos cessaram, mas o pior ainda estava por vir. Alex e seu pai me pediram para acompanhá-los até a casa uma noite. Queriam organizar os pertences de Karina, separando o que seria distribuído ou doado. Alex era o neto mais próximo dela. Fomos juntos, mas algo estava errado. Um cheiro horrível impregnava o ar, espalhando-se por todos os cômodos. Seguimos o odor até o quarto de Karina. Ao abrirmos a porta, percebemos que vinha dali. Tudo estava revirado, como se alguém tivesse mexido em suas coisas. Naquele momento, imaginei que um invasor poderia ter entrado para roubar, talvez um morador de rua que soubesse da morte de Karina. Mas a realidade era muito pior. No fundo do armário, havia um compartimento secreto que escondia uma entrada para um pequeno quarto oculto atrás da parede. O local exalava um cheiro fétido, repleto de lixo, restos de comida, ossos de animais e sujeira. O odor era de urina e excrementos humanos. Ao dar uma olhada, saí correndo para vomitar.
Alex não aguentou e vomitou no corredor. Seu pai entrou, examinou rapidamente e fechou a passagem, chamando um dos filhos mais velhos de Karina. Ele chegou pouco depois e nos pediram para esperar no andar de baixo. Estava claro que algo ou alguém viveu ali. Mas desde quando? Teria vindo com Karina para aquela casa ou sempre esteve lá? O fato é que ela alimentava essa criatura. Caso contrário, seria impossível que sobrevivesse. E o pior, o que quer que estivesse ali, escapou. Arrebentou a porta alguns dias após a morte de Karina, provavelmente faminto e desesperado. Disseram que tudo foi mantido em sigilo para preservar a memória dela, mas acredito que estavam protegendo a si mesmos, como sempre fizeram. Assim como contrataram um advogado para me retirar da herança, alterando o testamento e me excluindo. Por isso, decidi quebrar minha promessa e contar a verdade. E agora, a questão que nunca me deixará em paz. Quem era aquela pessoa escondida ali? Desde quando vivia naquele cativeiro? E, o mais perturbador de tudo, onde estará agora?